Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 19 de abril de 2025, nosso sabadão. Bom, tropa, sábado amanhã, né? Todo mundo aproveitando o feriadão aí. Quem é do Rio tem um feriado até quarta-feira, caramba. Mas só lembrando a vocês, né, que esse feriado aí, principalmente hoje, ele não é qualquer feriado, né? Isso aí é o dia que Jesus aí morreu por nós, para quem é cristão. Então, para mim é o dia mais importante, que é o dia que foi feito o sacrifício. Graças a esse sacrifício aí, a gente pode ter vida hoje, pode ter liberdade. Então, só deixando um adendo, né? Que, não é qualquer feriado. Vamos lá. Tropa, a gente vai começar, tem jogo pra caramba, tá? Só preciso fazer uma pergunta para vocês antes. Vocês usam algum aplicativo de celular para ver os jogos, para ver o resultado, receber notificação? Qual que vocês costumam usar? Porque eu vou falar para vocês. Cara, para mim o melhor aplicativo é o Flash Score. Eu não sei se vocês usam, eu uso até aqui no computador para me basear aqui em algumas coisas. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, tropa, esse é o site do Flash Score, né? Eu gosto de colocar aqui na estrelinha os jogos favoritos, que aí eu vou ter uma aba de favoritos e aqui eu consigo me basear, tá? Todos os meus vídeos eu tenho que usar, porque vem os jogos em ordem de horário, tá? E o que para mim também é importante? Aqui é onde eu vejo, né? Quando eu não sei, aqui eu consigo ver todos os jogadores que não vão jogar. Por exemplo, a gente tem esse jogo, ó. Eu tenho o Davis que está com lesão no joelho, o Ito, o Musiala, por exemplo. Caraca, o Musiala não joga. Neuer, que esse aí tu já sabe, né? O Pamecano também, que já está um tempo fora. Gosto muito de usar para ver as odds, tá? Para fazer as listas, as coisas. Eu venho aqui, ó, odds. Aqui eu tenho odds de tudo, de tudo. Se eu botar acima abaixo, que é gols, ó. Meio gol, 1,5, 2,5, 3,5. Aqui se eu quiser falar de handicap asiático, eu tenho todos os handicaps também, tanto para um time quanto para o outro. Ambas marcam, dupla chance. Enfim, é um aplicativo que me norteia muito, tá? Estou mostrando só o site para vocês, mas se a gente for pegar no celular, é até mais prático. Se você tiver interesse em conhecer, é de graça, apoiar o trabalho também. Eles estão aqui apoiando o canal agora. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, tá bom? Você clica aí, baixa pelo seu celular. Eu sei que você é mais acostumado a entrar na loja, né, e já baixar, mas se você usar meu link aí, vai ajudar pra caramba. E é de graça. Vambora, hein? Dá uma testada aí se tu nunca usou. Pra mim é o melhor. Então vamos começar, 10h30 da manhã, vamos falar de Bayern de Munique e Heidenheim. Eu sei que o Musiala não joga, mas eu tenho um time que acabou de ser eliminado da Champions, que só resta aí ser campeão da Liga, né? Não foi campeão temporada passada. Tem o Bayer Leverkusen ali, querendo ou não, tá 6 pontos, né? Tá na cola. É um jogo pro Bayern de Munique ganhar. Para mim o Heidenheim vai pagar esse pato aí da eliminação. E vitória do Bayern de Munique, que é poucas ideias, tá bom, tropa? Não tem por onde correr, não. É Bayern de Munique contra o time que luta contra o rebaixamento. Acredito na vitória do Baião aí da massa. Outro time que para mim também é bem favorito aqui na Alemanha, PT errado. Também às 10h30 da manhã, é o Leipzig, joga contra o Kiel. Leipzig joga em casa contra o Lanterna, né? O Kiel aí apenas 18 pontos, já tá 9 pontos do primeiro time fora da zona. E ele está a 4 pontos do antepenúltimo, né? Os dois últimos caem direto, o antepenúltimo ainda vai para uma repescagem. Então, a chance do Kiel mesmo é chegar aqui pelo menos na 16ª. Tá 4 pontos, dá para chegar, mas pega um Leipzig lutando pelo G4, o Leipzig dentro de casa. O Kiel não é o lanterna à toa e para mim é vitória do Leipzig. 11h da manhã, campeonato inglês, West Ham contra Southampton. Você pode perguntar assim para mim, Cris, por que você não usa o Flash Score para apresentar o vídeo? Porque aqui eu trabalho com visual. Visualmente, em site, tá? Eu prefiro o radar esportivo. Mas falando de aplicativo, até porque o radar esportivo não tem app. O Flash Score, para mim, ele é o melhor aí disparado para receber notificação, para ter informação. Esquece. Vambora. Aqui é a vitória do West Ham, tá? Por mais que não seja um time que almeja alguma coisa, mas é um time que matematicamente ainda pode ser rebaixado. Então, se você ganhar do Lanterna, que em 32 jogos só ganhou 2,
é um jogo para você já te dar um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Então, para mim, o West Ham ganha dentro de casa. Se você quiser ir um pouco mais, eu tô com medo, vou com empate anula, até pode, mas sinceramente, é jogo para ganhar, não é jogo nem para empatar. Esse time do Southampton é muito ruim. 11 horas da manhã também eu tenho o Everton contra Manchester City. Não vai ser um jogo simples, mas é um jogo que eu acredito no Manchester City. Está na quinta posição, no momento está indo para Champions, mas está apenas aqui a 1 ponto do Chelsea, 1 ponto do Aston Villa. Aqui pro Bournemouth já ficou mais complicado. Porém aqui, pensando, eu sou o Manchester City, Guardiola, quero jogar a próxima Champions, tu não pode ficar de fora. Então é um tipo de jogo que mesmo sendo fora de casa, você tem que ganhar do Everton, que é o 13º colocado. Porque um Chelsea pode ganhar, um Aston Villa pode ganhar e você já termina a rodada na 7ª posição. Então, para mim, eu gosto dessa vitória 1,90. Sou sincero, eu gosto dessa vitória, mas se você quiser ir mais tranquilo, um dupla chance aí vai pagar em torno de 1,30, 1,35. Pensando numa duplinha, tu vai jogar com o Manchester City e ganhar com empate também. É um bom cenário para mim. 11h15 da manhã, Campeonato Espanhol, Barcelona contra o Celta, jogo para o Barcelona ganhar, também é um jogo de pouquíssimas ideias, Barcelona aí vem jogando muita bola, tomou um susto na Champions, vou falar para vocês, chegou um momento que eu achei que o Borussia ia virar o Barcelona, quem não lembra, pegar os últimos históricos ali de viradas bizarras, assim, de fracassos, o Barcelona ele lidera, né? Teve aquela contra o PSG, da época do Neymar, que ele fez e tal, mas o Barcelona ele pegou uma sequência de 3 ou 4 ali seguidas, ganhando de, 3-0 da Roma, saiu. Ganhou de 3-0 não sei quem, saiu. E vou falar, hein, o Borussia, se o Borussia não desse uns 2 moles ali, esse jogo tinha ido pra prorrogação, doideira, né? Vamos lá. O Barcelona é o líder, eu sei que passou na Champions, mas ele é o líder, ele tem que ganhar, entendeu? Ele tá 4 pontos na frente do Real Madrid, ele tem que manter essa distância. Pega um adversário aí, o Celta, que não é um time de bobeira, mas é um jogo dentro de casa. É um jogo dentro de casa, o Barcelona deve ganhar aqui. Não vejo margem para erro aqui nesse tipo de jogo. Meio-dia, PSG e Le Havre. Tropa, o PSG deve ganhar, mas é o seguinte, o PSG ele já é campeão. Tá? Matematicamente o PSG já é campeão, porque ele já abriu 20 pontos. Pessoal, o PSG ele tem 21 pontos na frente do segundo lugar e tem um jogo a menos, tá? Então, assim, faltam quantas rodadas? 6 rodadas? Faltam 5 rodadas para acabar o francês e o PSG já abriu 7 rodadas à frente, ou seja, o PSG já é campeão. Então, particularmente, tem que tomar cuidado nos jogos do PSG. Deve ganhar, porque é um time melhor, é o único time que joga bem na França, né, por causa do investimento, joga em casa. Passou na outro time que tomou um susto também, o Donnarumma fez uns 2 milagres ali. O PSG abriu 2-0, tomou a virada de 3-2. O Donnarumma fez 2 milagres quando o jogo estava 3-2 e no último lance, o cara do PSG salvou uma bola dentro do gol, né? Que eu vou falar, se vai para a prorrogação ali, o PSG cai. Porque o PSG não tem camisa, todo respeito. O Aston Villa jogou 2 Champions, foi campeão de uma. O Aston Villa tem mais camisa que o PSG. Camisa pesa. Mas enfim, tropa, eu particularmente, todo jogo do PSG eu vou vir aqui, vou falar que ele deve ganhar, mas é um jogo que eu não vou botar meu dinheiro, porque é um time que já é campeão, tá bom? Resumindo, é isso. 1h da tarde, Monza contra Napoli. Napoli para ganhar. Para mim é um jogo de pouquíssimas ideias. Monza está sem ganhar aí há mais de 10 jogos. A Napoli luta com a Inter pela liderança. Está 4 pontos atrás, né? Acabou dando... 3 pontos, perdão. Acabou dando uns vacilos aí que poderia estar na frente já da Inter. Mas enfim, segue 3 pontos. O campeonato ainda completamente aberto, vai pegar o Lanterna, que já está quase rebaixado. Para mim, a Napoli vence, tá? Para mim, a Napoli vence. Vamos voltar para a Inglaterra, que tem um jogo bem legal, que é jogo na parte de cima da tabela, Aston Villa contra Newcastle. Aston Villa aí que eu acabei de falar, que tem mais camisa que o PSG. Campanha azaça na Champions, tá? Campanha azaça. Eu tava vendo o jogo, tava torcendo muito pro Aston Villa fazer a remontada. Tá maluco. Vamos lá, Newcastle é o 3º colocado, campeão depois de 70 anos. Vou falar todas as vezes que ele jogar. Foi campeão depois de 70 anos aí. Tá no G5 aqui, né? Tá na Champions,
com 59 pontos, mas não está garantido. Se tu pegar, por exemplo, o primeiro time fora, que é o Chelsea, e até o próprio Aston Villa, que tem a mesma pontuação que o Chelsea, são 5 pontos de diferença. Por 5 pontos de diferença são 2 jogos. Então, o Aston Villa ganhando esse jogo, por exemplo, dependendo dos outros resultados, ele entra no G5, e se ele não entrar, ele fica pelo menos a 2 pontos do Newcastle, e menos pontos aí dos outros. Então, assim, é um jogo muito importante para o Newcastle confirmar a vaga dele, porque é um confronto direto contra um time que está fora, é um jogo que o Newcastle ganha, ele bota um pezinho já na Champions, e é um jogo para o Aston Villa também mostrar que ele fez um bom trabalho e ele quer voltar, ele quer jogar de novo, que quer pegar a orelhuda. E aí, jogo para gols, tá? Naturalmente, porque são 2 times com ataque muito forte. Eu gosto do cenário de 2 gols e, naturalmente, eu gosto do cenário do ambas as equipes marcam pelo ataque que elas têm. Vou falar em como esse time deu liga. Pô, é porque o Asensio perdeu aquele gol. Pô, achei mais demérito do Asensio do que mérito do Donnarumma. Ele sozinho ali, acho que ele podia dar uma cavadinha, igual o menino do Arsenal fez, não no pênalti, mas no gol. Aí ele foi tentar ajeitar o corpo para bater rasteiro. O Donnarumma já estava mais em cima, né? Mas o Asensio, ele tem um cheiro da Champions. O Asensio joga bola. Rashford também joga pra caramba. Futebol. 13h45 da tarde, Campeonato Italiano, Roma contra Verona. Tá, Roma contra Verona. Jogo para Roma ganhar. E poucas ideias. Roma está na 7ª posição. No momento não está indo para lugar nenhum. Competição nenhuma. Mas está a 2 pontos da sua rival Lazio, que dá vaga na Conference League. Está a 3 pontos do Bolonha, que dá vaga na Europa League, e 5 pontos da Juventus, que é o primeiro time aqui da Champions. Ou seja, a Roma tem que ganhar e ver o que vai acontecer. Né? Dependendo dos outros resultados aí, ela já fica cada vez mais próximo de buscar alguma competição europeia. O Verona está aqui na 14ª posição. Particularmente, para mim, não cai mais. Em 6 rodadas, o Venezia não tira 8 pontos do Verona. É o time mais sem interesse no jogo. Na casa da Roma, é jogo para ela vencer. 4 horas da tarde, Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid contra Las Palmas. Jogo para o Atlético de Madrid ganhar. Embora não seja um time confiável fora de casa, ele vai pegar o horrível Las Palmas. Com todo respeito. Ó, o Atlético de Madrid... Até que ele não é... Olha, o problema do Atlético de Madrid é que ele empata muito, né? Em 15 jogos, ele empatou 5, pô, e perdeu 3. Né? São mais da metade dos jogos ele não ganhou. Isso aí foi o grande problema, não só dele, mas como o do Real Madrid também. Vai pegar o Las Palmas, pô, desculpa, tu quer arrumar alguma coisa aqui? Tu tem que ganhar, tá ligado? Tu tem que ganhar, por mais que já esteja 7 pontos, eu já não acredito que o Atlético tenha chance de ser campeão, também não vai perder essa vaga na Champions, porque tá 12 pontos na frente do Villarreal, mas lá, né, tem que sonhar, vai que o Barcelona que tá aí na Champions, poupa jogadores, né, tá na semifinal, acaba poupando jogadores e dá umas tropeçadas. Ainda tem Barcelona e Real. Enfim, o Atlético tá vivo. Quer dizer, o Atlético pode estar vivo, mas tem que ganhar. Essa é o que importa, a vitória do Atlético. Mas pode ser um jogo bom para gols também, porque o Las Palmas luta contra o rebaixamento. Um cenário de 2 gols aqui me agrada bastante também. 4 horas da tarde, Brasileirão, Corinthians contra o Sport. O Corinthians está mal, demitiu o Ramon Dias, mas com todo respeito até você que me torce, que você que me acompanha e torce pro Sport. Pô, o Corinthians não ganhar do Sport, esquece. Tem que ganhar do Sport, irmão. Tem que ganhar. Até o Vasco ganhou. Se o Vasco caindo. Até o Vasco ganhou. E é um tipo de jogo para dar uma moral aqui pro Corinthians, hein? É um tipo de jogo para dar uma moral pro Corinthians. Eu tô fechado aí com a vitória do Timão. Queria que pagasse mais, mas, pô, não dá. O Sport tá muito mal. Pode se recuperar depois, tomara que se recupere, inclusive, desde que não afete a posição do Vasco, mas é um tipo de jogo que o Corinthians tem que aproveitar o momento do Sport e ganhar. Da mesma forma também o Sport pode aproveitar esse momento ruim do Corinthians e ganhar. A primeira vitória do Sport pode vir aí desse momento, mas como caiu o técnico, o ambiente está mais leve. Conheço, Ramon Dias já passou pelo Vasco, o ambiente está mais leve lá no Timão. Pode ser um jogo para buscar 2 gols? Acho que pode, hein? Porque o Corinthians ele vai entrar desesperado para ganhar, né, do Lanterna. Pô, o Sport vai aproveitar aí essas falhas do Corinthians. Pode ser um jogo para 2 gols, quem não confia no Timão. Pode ser, é desespero aqui. Mesmo sendo no começo, é aí que começa... O começo do campeonato é que, pô, forma bastante coisa no final, vocês sabem. Outro jogo que a gente tem... Opa, calma, Granal.
6h30 da noite, outro jogo que a gente tem aqui é Vasco e Flamengo. É vitória do Flamengo. Eu sou vascaíno, mas não tem pra onde correr. Eu vou ver o jogo, eu vou torcer pro Vasco ganhar. Mas falando de probabilidade, de realidade, o Flamengo hoje é um time muito acima do Vasco, tá? Pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, o tipo de investimento que recebe. Não tem como comparar hoje com o Vasco da Gama. Espero que aí venha alguém com muito dinheiro, compre o Vasco, traga jogadores e a gente bata de frente, não só com o Flamengo, mas com o Palmeiras. Mas no momento é isso aí, tá? Se você é vascaíno e discorda do que eu tô falando, eu vou dizer que você é um maluco. Você é um maluco, tá? Não tem como, você não tem como comparar o elenco do Vasco hoje ou dos últimos anos com o elenco dos últimos anos que o Flamengo tem montado. Estou falando de elenco, porque o futebol é isso aí, é dentro do campo quem tem os melhores jogadores. E o Flamengo deve ganhar o jogo, tá? Eu acredito que deve ganhar. Vou torcer pro Vasco, mas se você, assim como eu, é vascaíno e não vai apostar no Flamengo, um cenário interessante é buscar 2 gols, tá? Porque eu acho muito difícil essa defesa do Vasco, da forma que levou os gols pro Ceará, não levar gol do Flamengo, acho muito difícil. E aí se a gente pensa que o Vasco ganha, consegue dar um empate, pelo menos 2 gols a gente deve ver, tá bom? Então 2 gols aí, e tá pagando bem, tá? Tá pagando bem. Os últimos jogos do Vasco e Flamengo tudo gols, né? Se você reparar, tudo gols. Campeonato Brasileiro passado teve aquele 1-1, outro jogo eu esqueci, saiu da minha mente. E por aí vai. Grenal, vamos lá, Grêmio mal. Internacional melhor, mas pô, perdeu pro Palmeiras em casa. Eu vou falar para vocês, o que eu gosto aqui desse jogo? Primeiramente, cartões, né? Se você tiver aí na sua casa cartões mais de 4, mais de 5, mais de 6, chega forte, Grêmio Internacional. Para mim é um jogo de poucos gols, como costuma ser um Grenal, então menos de 4 gols para mim é muito legal, pensando no bilhete, menos de 3 gols e meio. Eu vou ser sincero, o favoritismo é do Inter. O Grêmio está muito mal. Tomou 3 do Mirassol, sim, de uma forma bem fácil. Tomou 3, toma 3, pá. Mas é clássico, né? Então, assim, não aconselho entrar em resultados em clássico, porque tudo pode acontecer. Mas hoje, se a gente for pegar o elenco, o Internacional, ele é mais time. Mas também fiquei decepcionado com o Internacional. Esse jogo contra o Palmeiras aí, fiquei muito decepcionado. O Grêmio tá onde? Ixi. E é isso. Fechamos nossos jogos. Seja um dia muito bom pra gente, tá bom? Se você quiser apoiar o canal, não esqueça, dê uma moral aí, clica aqui no link, baixa o Flash 40 do seu celular. Não tem. Instala de novo, que aí você vai estar me apoiando. E é isso. Nos vemos amanhã. Tamo junto com muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Barcelona contra o Celta. E segundo jogo, vitória do Bayern de Munique contra o Heidenheim. Essa nossa duplinha deu total de 1,69 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.